Boa noite, trader ganhador! Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui do Desafio e parabéns a você! Nós estamos na metade e isso mostra que você, por estar aqui até agora, isso mostra que você quer vencer. E isso é muito, mas muito importante porque a sua mente precisa de clareza, clareza de intenção, clareza dos objetivos, clareza do que vai fazer e nós vamos conversar sobre isto hoje. O desafio de hoje vai ser um grande aliado para você que quer fazer, inclusive, transição de carreira e viver realmente de trading, quer ter a tão famosa liberdade de trader. Mas para conseguir isso, você precisa ser um excelente trader. E o que é ser um excelente trader? Ser um excelente trader passa por você executar muito bem a sua estratégia operacional, você respeitar o seu gerenciamento de risco, tudo isso com autocontrole para que então você consiga ganhar dinheiro. Isto é ser um excelente trader, executar bem a estratégia dentro do gerenciamento de risco com autocontrole e aí sim você vai ganhar dinheiro. E para você conseguir ser um excelente executor, você precisa ter muito claro o que é que você precisa fazer e como você fará. Pense comigo, alguém para ser um excelente goleiro precisa entender, precisa saber o que ele vai fazer. Precisa saber, né? Claro, a primeira coisa é saber que ele precisa agarrar a bola, não deixar a bola passar por ele. Mas ele precisa ter dominado a técnica, ele precisa saber muito bem como que ele vai fazer. Se o jogador vem por tal lado, como ele vai se posicionar, se vier pela direita, se vier pela esquerda, se estiver vindo de um lado. Da mesma maneira um atacante, da mesma maneira o centroavante, da mesma maneira o zagueiro. Ele precisa saber muito bem, muito claro o que ele vai fazer, como ele vai fazer, né? Saber muito bem dominar as jogadas e tudo mais. A sua mente, ela precisa de clareza. Quando a sua mente não tem clareza do que ela é para fazer e da maneira que ela é para fazer, é aí que você hesita. Imagina um jogador ali, ó, imagina um atacante que não tem a clareza do que ele deve fazer quando alguém passa a bola para ele. Vai fazer o quê? Não vai fazer nada? Vai chutar para fora? Não, ele precisa ter clareza de, cara, eu preciso ver se eu realmente consigo seguir e ir adiante com a bola ou se é melhor eu cruzar para outra pessoa. Ele precisa ter muito bem a clareza. Se ele não tem clareza, a mente dele vai hesitar. Já pensou ali? O atacante, na hora ali na frente, se ele hesita, cara, ele vai perder o gol. Você sabe quantas vezes você já estava ali assistindo um jogo de futebol do seu time do coração, né? O atacante, você esperando ele fazer o gol, ele hesitou e perdeu o timing, perdeu o momento e foi por água abaixo. Perdeu a oportunidade, perdeu o gol e às vezes perdeu o jogo. É isso que muitas vezes acontece com você quando você está operando, quando a sua mente não tem clareza do que vai ser feito e de como vai ser feito. Você deixa de fazer, né? A sua mente não sabe aquilo que te afasta do seu objetivo e aquilo que te aproxima. Vira uma bola de neve. Por isso que a gente precisa muito bem dessa clareza. Um dos grandes erros que eu percebo assim ao longo, né, desses mais de 5 anos trabalhando com traders, ajudando muitos traders a virar a chave, fazer transição de carreira, viver do mercado, eu percebo que um dos grandes erros dos traders amadores é principalmente mudar as regras no meio do jogo. Eu opero por análise técnica, eu utilizo aqui um padrão de médias móveis, eu utilizo aqui esses padrões gráficos, os candles para me basear na entrada da operação, mas aí quando eu tô lá, no meio do jogo, né, eu tô ali operando, mas deu um outro setup que eu aprendi outro dia, mas que não faz parte da minha estratégia, não, mas eu via naquele vídeo do YouTube que quando dá uma barra assim, uma barra elefante seguido de não sei o que lá, pode dar uma entrada. Mas você não testou, você não experimentou, isso não faz parte da sua estratégia. Ou seja, você está mudando as regras no meio do jogo. Mesma coisa que você está lá, não, sabe? Não, você definiu no seu plano de trade que o stop máximo, ali, o máximo que você pode arriscar numa operação é R$100. Não, mas essa operação aqui está muito boa, mas R$100 não, vou arriscar 200. Aí você vai lá, perde aqueles 200, isso já desperta um gatilho de autossabotagem, quando vê você já perdeu 500, já perdeu 800, já perdeu 1.000, tentando recuperar para pelo menos sair nos menos 200. Meu amigo, mudar as regras no meio do jogo não faz de você um bom trader. Tem um grande amigo trader, que ele já opera bem pesado há bastante tempo, que ele diz o seguinte: trading é processo. E todo processo, ele precisa estar descrito para poder ser repetido. Anote isso que eu estou te falando. Trading é processo. Trading é repetição. E para sua mente conseguir repetir os padrões, né? E eu não estou falando padrões gráficos, eu estou falando padrão de comportamento, padrão do que ela deve fazer quando está ganhando, quando está perdendo e tudo mais. Ela precisa ter a clareza. Então, a ferramenta que você vai fazer hoje, né? E que fará de você um excelente trader é o seu
plano de trade. Um plano de trade completo é onde está descrito todas as suas regras operacionais, regras comportamentais. Quando você tem esse plano de trade bem descrito, fica muito mais fácil. Basta você ir para o mercado com o foco em executar, em seguir o plano. Você não precisa pensar no meio do jogo se eu vou para a esquerda, se eu vou para a direita, se eu chuto a bola, se eu tento driblar. Não, você já sabe o que fazer, é só focar em executar. Quando você libera, entre aspas, a sua mente para isso, fica muito mais leve operar, você se sente muito mais confiante, muito mais seguro, você consegue operar de uma maneira muito mais fluida e os resultados, consequentemente, são muito, muito melhores. E aqui está um grande erro da maioria dos gurus traders da internet. Eles não te ensinam a fazer um plano de trade de verdade. Um plano de trade que realmente contribua para a sua evolução, que seja um plano de carreira para você atingir seus objetivos, para você sair daqui e chegar no ponto que você realmente quer. O desafio de hoje é justamente você definir esse plano, eu vou te ajudar. Ou então, se você já tem um plano, é você promover os ajustes necessários para que ele seja um plano bom, um plano que realmente vai fazer você ser um trader ganhador. E a partir deste plano, a partir de amanhã, o seu foco todos os dias vai ser em qual? Vai ser no quê? Em executar esse plano. Simples assim. Antes de começar a operar, você lê o plano, vai para o mercado só para seguir o plano. Ponto. Ah, eu vou para ganhar dinheiro, Não, você vai para seguir o plano. Ponto. Quando você girar essa chavezinha na sua mente, tudo vai ficar mais fácil. Você vai operar com mais calma, você vai combater a ansiedade, você vai operar mais leve, você vai ficar muito mais confiante ao operar. E confiança é a ferramenta fundamental do trader. Sem confiança você não tem resultado. E o plano de trade vai te ajudar a trazer essa confiança que você precisa. Então, antes de você ir lá para o desafio de hoje, responder as perguntas que vão basear você para montar, se você ainda não tem esse plano de trade, ou então melhorar o plano de trade que você já tem, eu quero conversar a respeito de alguns itens desse plano. Primeiro deles, tá? O que eu chamo de coração do plano de trade. O coração do plano de trade é a sua metodologia operacional. Por que, Luana? Não é o gerenciamento de risco? Não. Por quê? Porque a metodologia operacional é ela que faz com que você entre ou deixe de entrar numa operação. Ela é a tomada de decisão. Claro, você tem que entrar em operações que se enquadram também no seu bolso. Tem que ser, né, técnica, gerenciamento e psicológico alinhado. Mas a metodologia operacional bem desenhada é o que te permite ser confiante, é o que te permite operar sem hesitar, é o que te permite definir se uma operação é para você ou não é. Então, a sua metodologia operacional ela tem que estar bem descrita, de uma maneira que um leigo, alguém que está começando no mercado, que tem pouco conhecimento, ao ler a sua metodologia operacional, ele vai entender como você opera, o que você usa de critérios para tomada de decisão de entrar ou não entrar na operação. Isso precisa estar muito claro para que a sua mente saiba selecionar as boas operações e focar neste operacional. Isso vai fazer, 70% da melhoria dos seus resultados está aqui. Está em você descrever com riqueza de detalhes o seu operacional e você conseguir focar neste operacional. Tira essa parte dos 70%, tá? Outro item do plano muito importante é o tamanho de mão, né? Por que a Luana é muito importante? Porque muitos traders, é um erro de muitos traders, ficar mudando o tamanho de mão. Numa operação eu entro com um tamanho de mão de 2 contratos. Na outra operação eu tomei stop na anterior, então eu quero recuperar, eu vou lá e entro com 4 contratos. Qual é o critério? Não quer dizer que você não possa mudar o tamanho de mão, mas precisa ter um critério técnico. Você não pode aumentar a sua mão simplesmente porque você quer recuperar uma perda financeira. Isso vai te dar uma pressão psicológica e vai fazer com que você perca dinheiro. Então, o tamanho de mão, ele faz parte do plano de trade e você precisa entender se vai ser um tamanho fixo, eu vou sempre arriscar o mesmo valor ou se esse valor vai variar. Tem operações que eu já testei que no geral me dão melhores resultados, então nessas operações eu vou entrar com uma mão maior. Não, eu ainda não tenho essas informações, vou entrar com o mesmo tamanho de mão em todas as operações. Tá tudo bem, mas esses critérios para aumentar ou não a mão precisam estar descrito no plano. Outro item muito importante do plano, a meta da operação e meta do dia. Luana, mas eu quero deixar em aberto e ganhar tudo que o mercado me dá. Ei, cuidado! Quantas vezes você tentou ganhar tudo que o mercado poderia te dar e você acabou perdendo dinheiro porque o mercado voltou, você não aceitou, você não estopou, você não saiu da operação com menos do que você poderia, e aí você acabou saindo no 0 a 0 ou acabou perdendo dinheiro numa operação que era para ser
ganhadora. Então, uma meta por operação, uma meta por dia, elas te ajudam muito, principalmente nesta fase do processo, para que você desenvolva a habilidade da disciplina. Uma vez que a habilidade da disciplina já estiver bem fortalecida, né, que você já tiver disciplina no trading, aí sim você pode, digamos, ser mais flexível, tá? Nesse item do plano e deixar a meta em aberto e quando atinge a meta, dobra a meta. Mas por hora, ei, se você ainda não está ganhando dinheiro no trading, é melhor você estabelecer uma meta e treinar a arte de parar de operar dentro da meta. Isso, inclusive, tem vários fatores psicológicos envolvidos com isso. Você vê que realmente a conta fecha no positivo e muito mais. Stop da operação e stop do dia. Gente, isso tem que ser... Stop do dia é intransponível. Essa aqui é aquela regra que é inquestionável do plano. Estabeleceu lá, cara, meu limite máximo de perda no dia que eu me permito arriscar perder para ter a chance de ganhar é R$500. Cara, atingir esses R$500, tchau, deu para mim hoje, sem mais uma operação. Ah, Luana, mas é R$500 e eu já estou no 450. Deu! Se você não pode entrar em mais uma operação, porque entrar em mais uma operação significa correr o risco de extrapolar esse limite, deu, para antes. Não quer dizer que não, tem que ser no limite. Não, entendeu? O limite é o muro, é a barreira, você pode parar dentro dele, tá? Antes dele, inclusive. Então, stop da operação, stop do dia, precisa. Outros itens que precisa no plano, a sua janela operacional. Não é saudável você permanecer o dia inteiro dentro da tela, porque nós temos capacidade de foco, de concentração limitado. Então, estabeleça, cara, eu vou operar de 9 às 11, eu vou operar na parte da manhã, eu vou operar na parte da tarde, eu tenho uma hora de noite, eu opero no final de semana. Enfim, estabeleça qual é, deixe bem claro no seu plano qual é a sua janela operacional. E eu recomendo que você estabeleça dentro desse plano de trade um número máximo de operações. Por quê? Porque isso vai te ajudar, nesta fase agora, a você ser mais seletivo nas suas operações, né? Você vai parar de fazer trade bobo. Se você só tem 5 chutes a gol, você vai dar o máximo de você nesses 5 chutes, né? Agora, se você tiver 100 chutes, você vai dar alguns meia boca e não vai nem se importar, não é mesmo? Então, quando você limita o número de operações, você passa a ser muito mais criterioso, seletivo. E isso é muito bom para combater o overtrading, isso é muito bom para você selecionar melhor as entradas. Porque quantas vezes você estopou o dia logo cedo para em seguida, né, 10, 15 minutos depois, você vê aquela operação de livro na sua frente, só que você já estopou o dia. Você não tem mais fichas para gastar, para arriscar, né? Então, o número máximo de operações, ele vai te ajudar com isso. E aqui está um dos grandes segredos também de ter um bom plano de trading. É você saber qual é o próximo nível do seu plano e ter critérios para passar de nível. Como assim, Luana? Talvez nesse momento você está operando no simulador e o próximo nível do plano seja ir para a conta real. Talvez nesse momento você está operando com tamanho de mão, 2 contratos, e o próximo nível do plano seja aumentar para 4 contratos. É muito importante você saber qual é o próximo passo. Quando você tem um próximo passo definido e ele é um passo pequeno, a sua mente percebe que, cara, é possível, né? Tá mais próximo do que aquele plano de ganhar 20 mil por mês no day trade, né? O próximo plano é só um passinho, é só um degrau da escada. Então, você se motiva muito mais fácil e a sua mente consegue trabalhar muito mais para alcançar esse degrau. Mas é preciso que você tenha critérios fixos, assim, critérios bem definidos de qual vai ser, né? Critérios que digam para você, ei, você merece, você está pronto tecnicamente, psicologicamente para dar este passo. Eu sempre recomendo para os meus alunos na minha mentoria que é o seguinte, utilize critério financeiro, por exemplo, bater a meta durante 2 ou 3 meses e critérios comportamentais. Manter a disciplina, né? Não sair nenhum dia da disciplina durante esse período, durante 30 dias, durante 60 dias. Isso vai dizer para você, tecnicamente, psicologicamente, que, cara, eu tô pronto para dar esse próximo passo. Então, né, para o desafio de hoje, você vai abrir o formulário e vai responder as perguntas que estão lá, que vão te ajudar a refletir a respeito disso e, com isso, você definir o seu ou ajustar o seu plano de trade, que vai ser essa ferramenta para que a partir de amanhã você tenha clareza de tudo isso. E enquanto você responder as perguntas lá do formulário, copia as respostas e coloca num arquivo de texto, um bloco de notas, um arquivo de Word, qualquer arquivo de texto, para que com isso você vá montando o seu plano, porque a partir de hoje, pelo menos durante 30 dias, você vai ler este plano de trade todos os dias. Combinado? Combinado? Então bora lá cumprir mais esse desafio, lembrando que quem fizer todas as atividades ganha um prêmio no final. E aí, você consegue? O desafio de hoje é para trazer mais benefícios para você. E eu vejo você no próximo conteúdo aqui do desafio.